Eu vou conversar agora, neste exato momento, com o deputado federal Silas Câmara. Seja bem-vindo, bom dia, aqui no programa Fiscaliza Geral, deputado. Bom dia, Alex, bom dia, Nanda, bom dia a todos que nos acompanham através do Complexo de Comunicação Onda Digital. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que possamos levar à população que está ligada nesse momento na rádio e TV boas informações dessa manhã. Deputado, nós estamos neste exato momento, no estado do Amazonas, enfrentando um duro golpe na Zona Franca de Manaus. O senhor não foi na reunião da bancada federal, mas o senhor aí mandou ali a sua assessoria de informação, por que o senhor não estava indo. Mas como é que o senhor vê neste exato momento esse problema que nós estamos enfrentando com a Zona Franca de Manaus? Primeiro, para dizer que, na verdade, eu fui à reunião. Hoje, a tecnologia nos permite a presença remota em reuniões e a não presença física não significa que você não foi a uma reunião. Só para poder esclarecer, porque é muito importante que a população saiba que nós estamos atentos a todos os desafios que o Amazonas enfrenta, principalmente esse que diz respeito ao IPI, que é, sem dúvida nenhuma, nesse momento, uma movimentação contra a Zona Franca de Manaus, contra o povo do Amazonas. É bom que se registre, nós não somos contra que se baixem impostos no Brasil e nem que se tragam à população e nem tampouco a quem produz possibilidade de você dar produtos mais acessíveis à população. Mas é lamentável que a persistência continue em manter a redução de IPI de forma linear, tirando da Zona Franca de Manaus o que todos nós sabemos que é muito importante, que são suas vantagens comparativas. Portanto, eu quero aqui dizer a todos que nos acompanham que nós estamos atentos, estamos sim unidos à bancada federal do Congresso Nacional de deputados e senadores que estão trabalhando dia e noite para que seja revertido esse quadro e também acompanhando as movimentações do governo do estado, da prefeitura de Manaus, de todos que têm interesse que a Zona Franca de Manaus seja de fato garantida com esses pilares constitucionais que trazem resposta tanto de receita para o estado do Amazonas, mas principalmente com mais de 500 mil empregos diretos e indiretos que são gerados aqui em Manaus. Deputado, o senhor não acha que falta uma mobilização maior em relação aos prefeitos que vão ser impactados aí diretamente aí, se realmente o IPI não for reduzido nesses 25%, as prefeituras do interior, Prefeitura de Manaus, Educação, também a UEA e também os empregos. O que o senhor acha? Que não está faltando uma mobilização mais forte? Nós temos um governo muito diferente, né? O Brasil tem nesse momento liderando o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, que tem particularidades em termos de comportamento dos relacionamentos que todos sabem muito bem. E, obviamente, que eu acredito que a marcha dos prefeitos, que será realizada esta semana, trará de forma mais contundente uma posição sobre a redução do IPI. Também é bom registrar que todos os movimentos na política são feitos em cima de uma ação-reação. E todo o comportamento, tanto da bancada federal no Congresso Nacional, como do próprio governo do Estado, e acredito que até dos prefeitos, ficou em cima da promessa de que haveria uma revisão desse decreto e que nessa revisão essas questões seriam acomodadas. Infelizmente, não se confirmou e a última versão do decreto confirmou, ao contrário do que se previa, a primeira versão. Então, as reações já foram, vamos dizer assim, feitas com a ação direta de constitucionalidade do próprio decreto e com os prefeitos na marcha que será empreendida essa semana. Portanto, se Deus quiser, com esses movimentos, logo, logo teremos boas notícias.
Deputado, o senhor não acha que o governador Wilson Lima demorou demais para entrar no STF, pedindo aí a DIN? Porque, na verdade, você entra no STF e você quando você entra no STF, você acaba querendo que derrube a DIN inteira, né? Não só a parte da Zona Franca de Manaus. E aí, o senhor acha que tinha que ter realmente estourado todo tipo de diálogo para poder entrar ali no STF? Acho sim. A política, ela é a arte do diálogo. E eu quero crer que não houve nenhum tipo de negligência do governo do Estado em função da promessa obtida pelo próprio presidente da República e também pela expectativa de que fosse publicado um novo decreto e, caso nele não tivesse nenhuma modificação, aí sim, então, a movimentação jurídica aconteceria. Então, eu quero crer que tudo no seu tempo certo e, embora muitos achem que demorou, eu acredito que foi na medida certa para poder esgotar qualquer tipo de argumento de que não houve diálogo antes que houvesse a movimentação jurídica. Deputado, o senhor é um veterano ali na Câmara dos Deputados. O senhor tem experiência, já teve muitos mandatos de deputado federal. O senhor acha que esse ataque é o ataque mais feroz que a Zona Franca de Manaus já sofreu nos últimos anos, como o senhor deputado federal? Tenho certeza absoluta que sim, até porque ficou muito claro de que essa foi uma movimentação que ela teve, vamos dizer assim, uma iniciativa proposital sobre aquilo que se queria obter, porque foi argumentado pelo próprio superintendente da Zona Franca de Manaus os prejuízos que isso teria, foram apresentadas as alternativas para esse movimento e, infelizmente, todos os argumentos, todos, absolutamente todos, não foram ouvidos. Quando todos não são ouvidos, todos os argumentos não são ouvidos, é sinal de que a decisão ela já tinha sido tomada e tomada de uma forma que nenhum argumento seria levado em consideração. Deputado, o senhor como deputado aí veterano, o senhor que é bem articulado lá em Brasília, o senhor que é da bancada evangélica, o que o senhor está fazendo neste exato momento para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores possam saber nesse momento para defender a Zona Franca de Manaus? E primeiro, esse é um momento que falar muito, na minha avaliação, termina não trazendo resultados. Ao contrário disso, está comprovado pela quantidade imensa de posicionamentos verbais que foram tomados, que isso até endureceu, vamos dizer assim, o jogo no aspecto da argumentação e da possibilidade de uma reversão do decreto. Eu, como todos devem ter acompanhado, fui o primeiro deputado federal e membro da bancada no Congresso que teve um contato com o presidente após o decreto, e nesse momento em que conversamos com o presidente, ele falou uma coisa muito simples, que estaria se encontrando com o governador do estado e, junto com o governador do estado, os técnicos do estado e da SUFRAMA e os técnicos do Ministério da Economia, e que nesse encontro haveria um diálogo de parte a parte, uma explicação técnica, e prevaleceria, obviamente, o melhor argumento. E eu fiquei satisfeito, tanto é que gravei nas mídias sociais a iniciativa do presidente de me dizer isso, e logo depois que saíram da reunião, o governador, seus técnicos, o ministro da Economia e seus técnicos anunciando que havia chegado a um consenso para que no novo decreto isso fosse resolvido, obviamente que dado por resolvido o assunto. Agora é um novo tempo, é um novo momento, nós estamos juntos com a bancada, como todos devem ter lido, publicamos recentemente uma nota de toda a bancada do estado do Amazonas, avisando com excesso de um deputado federal, dizendo que pensávamos sobre isso. Agora a argumentação saiu do campo político para o embate jurídico, foi protocolado a ADI, agora vamos todos tentar articular junto ao Supremo Tribunal Federal, com memoriais e também conhecimento
que se tenha junto aos ministros para que a gente possa obter um resultado positivo. Deputado, o senhor que conhece aí o presidente Jair Bolsonaro, o senhor que é muito alinhado ali ao presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que o presidente Bolsonaro vai voltar atrás nesse decreto? Acho complicado que ele volte atrás, porque as oportunidades já houveram. Acho que a nossa melhor oportunidade e chance agora é, de fato, a justiça. Portanto, eu, nesse momento em que a ADI foi protocolada, aposto as fichas no entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade do decreto, embora, como você acabou de dizer, que a ADI ela alcança todo o decreto, acho isso muito complexo, porque o que nós queremos é apenas a proteção das vantagens comparativas e também dos empregos da Zona Franca de Manaus. É importante deixar claro, porque esse debate é um debate que divide as pessoas. Mas eu acho, deputado, que nesse momento, todos nós, amazonenses brasileiros, que escolhemos aqui o Amazonas para morar, a gente tem que ter muito claro que aqui nós estamos defendendo a Zona Franca de Manaus. Em nenhum momento a gente está defendendo que a gente é contra, que se baixa aqui os impostos, não é não, deputado? Verdade. O meu entendimento sobre tudo isso é que quem defende a Zona Franca de Manaus defende, primeiro, os mais de 500, 600 mil empregos diretos e indiretos que ela representa, defende também a parte significativa da economia do Estado, que tem origem nessa atividade econômica, aliás, o melhor e mais exitoso projeto de desenvolvimento regional em termos de economia do Brasil é a Zona Franca de Manaus, mas também existe uma questão que o Brasil precisa lembrar, porque conhecer, tenho certeza que conhece, que é a Zona Franca de Manaus o principal pilar ecológico também da manutenção da floresta em pé. Nós temos 98% do nosso território exatamente como Deus criou há milhares de anos atrás, e esse modelo econômico é que garante, inclusive, a possibilidade de, quando o Brasil vai lá fora, nos países do mundo, nos grandes fóruns internacionais, discutir economia, usar essa grande preservação que é provocada pelo modelo Zona Franca de Manaus como moeda, inclusive, de troca para a argumentação de que a região está sendo bem cuidada. Deputado, se fala muito neste exato momento de novas matrizes econômicas aqui para o estado do Amazonas. Mas não se discute, por exemplo, temas que são muito relevantes na hora que se discute novas matrizes econômicas, por exemplo, a exploração da questão do ouro aqui no estado do Amazonas. Qual é a sua posição em relação a isso? Não apenas do ouro, né? Tenho certeza que o grande debate sobre novos modelos econômicos para a Amazônia é a vontade política e de investimento que o governo federal tem que ter para que isso aconteça. Veja bem, até um tempo desse a gente falava muito sobre turismo. Todos sabem que turismo envolve um investimento muito grande e uma quantidade de tempo importante para que esses investimentos fiquem maduros e tragam resultados. No caso da questão mineral, no estado do Amazonas, tem várias frentes importantes e que, por si só, está demonstrado que não existe vontade política de se resolver. Veja a questão do potássio, por exemplo, aqui em Altazes, né? Que nós estamos aí há alguns anos, quase 2 décadas, a Potássio do Brasil, que é a empresa que é um pool de investimentos de vários países em cima dessa possibilidade natural de exploração aqui no Amazonas, a gente não consegue ter êxito. Quando eu fui presidente da Comissão de Minas e Energia, só para você entender, são 92 exigências que existem para poder a Potássio ter a sua licença definitiva. 92? E começar a explorar. Das 92, quando me foi trazido esse problema como presidente da Comissão de Minas e Energia, ainda existia naquela época 17. Trabalhamos, ficaram apenas 2. Hoje só tem uma, que é a consulta aos indígenas sobre se eles permitem ou não o investimento, embora não seja em cima de território indígena. Por que, deputado, isso? Porque existe uma decisão no Brasil, uma portaria, um decreto ou uma resolução, não lembro muito bem,
de que em torno de um território indígena, até 10 quilômetros, o território está estabelecido, do 0 até 10 quilômetros, para você fazer um investimento, a FUNAI tem que autorizar. E é algo assim, sem explicação, né? Nós estamos conversando com o deputado federal Silas Câmara, que falava no bloco passado, que falava sobre a questão das exigências para você, por exemplo, explorar o potássio aqui no nosso estado. Ele falou que tinha 92 exigências, que faltavam 2 e depois uma, que eram os indígenas para autorizarem isso. Deputado, o senhor acha que essas exigências, elas acabam emperrando a questão do desenvolvimento da Amazônia? Não tenho dúvida. Veja você, não apenas essa questão do potássio, mas recentemente mesmo nós vivemos uma tensão forte no estado com os exploradores artesanais, mineradores artesanais familiares aqui no Rio Madeira. Pequenas balsas que às vezes até casas tem uma tradição no nosso estado que muitas pessoas moram em casas flutuantes, né? E que por um erro de estratégia, na minha avaliação, dos exploradores minerais, extrativistas minerais, de se acumularem num local só, causou aquele levante do governo federal, através da Polícia Federal, tocando fogo nas pequenas balsas, etc. Mas é bom lembrar que em 2010, essa atividade, por exemplo, já foi regulamentada, já foi autorizada e funcionou muito bem no nosso estado. O problema é que tudo que, entre aspas, se torna ambiental ou debate ecológico ambiental no nosso estado, traz uma consequência muito forte para a população. E por isso se lamenta muito que não se olhe, por exemplo, o que a Zona Franca de Manaus significa nesse contexto, porque é a nossa única alternativa econômica em termos, hoje, de geração de emprego, renda e de impostos que geram educação, saúde, o próprio meio ambiente, porque precisa ser fiscalizado, né? Desenvolvimento e infraestrutura. Nesse caso, por exemplo, do extrativismo mineral artesanal, houve até um avanço. No final do ano passado, o presidente da República assinou 2 decretos importantes, um que formou um grupo de trabalho para poder fazer justamente a desburocratização dos pequenos investimentos, e um decreto que estabeleceu para a Agência Nacional de Mineração um prazo de 90 dias para analisar qualquer pedido de licenciamento de exploração mineral. Não licenciou, automaticamente se considera, na verdade, essa solicitação deferida, que é um avanço, mas que já tem uma discussão jurídica também sobre tudo isso, cai até naquilo que você acabou de falar, Alex, que pessoas que militam a Justiça Federal, principalmente no Brasil, que não analisam esses debates... A vocação, na verdade. Esses debates ambientais com os olhos do ser humano. Eu tenho uma impressão de que é muito importante, quando se fala de Amazônia, que você leve em consideração sim o meio ambiente, mas não deixe de avaliar também como é a repercussão disso na vida das pessoas. Afinal de contas, as pessoas são mais importantes do que qualquer tipo de atividade econômica, aliás, ecológica, no aspecto de sobrevivência. E me parece que não é bem assim que funciona. As pessoas se cercam ali de várias entidades internacionais ecológicas, essas ONGs que plantam, né, várias aberrações, vamos dizer assim, no aspecto de devastação e prejuízo ambiental, e com isso prevalece a vontade de quem tem uma impressão, aliás, uma impressão não sobrevivida de estar na Amazônia, porque esse dinheiro desse povo vem todo de fora, né? E nós que estamos aqui, que sofremos a consequência. Deputada, como é que o senhor vê o atual cenário político aqui do estado do Amazonas? Olha, eu acho que está caminhando, obviamente, estamos aí há 5 meses de uma eleição. Vejo que está muito claramente estabelecido
as partes, né, que devem colocar suas ideias para disputar, por exemplo, o governo do Estado, o Senado Federal, e para os cargos proporcionais de deputado federal e de deputado estadual, a legislação é clara, né? Eu acho que endureceu muito a forma como o processo eleitoral vai acontecer. Na minha visão, apenas 6 partidos se habilitaram para uma disputa, por exemplo, na Câmara Federal, e não está muito diferente dos partidos proporcionalmente à eleição passada, em termos de habilitação para deputado estadual, e obviamente que o grande debate vai ser como deve ser, né? Como deve ser. Eleição é comparação, né? Você estava falando ainda há pouco aqui que às vezes nos parece faltar à população um entendimento sobre o perigo que rodam determinadas decisões que na democracia começa no voto direto, né? Deputado, eu ainda quero voltar ainda nessa questão de falar dos problemas da nossa região, e depois eu vou falar de política. A BR-319, ela é uma BR importantíssima porque ela tira o Amazonas do isolamento, que hoje, se você comparar o Amazonas, em vez de estradas, nós temos rios. Mas se a gente asfaltar a BR-319, a gente consegue, por exemplo, tirar o Amazonas aqui do isolamento e ter uma rapidez maior de se chegar ao restante do Brasil. E nós estamos aí, e eu conversei com o ex-senador João Pedro, ele falou, Alex, eu falei, deputado, em 13 anos o PT não conseguiu entregar a BR-319, tendo o ministro aqui, foi o Alfredo Nascimento, e mesmo assim não conseguiu terminar a BR-319. O que o senhor, como deputado federal, analisa, assim, do ponto de vista para essa demora para se fazer a BR-319? Olha, sinceramente, eu não posso dizer que faltou vontade política dos 4 últimos governos do Brasil de fazer. Não dá para dizer que foi assim, porque, como você mesmo acabou de assegurar, as coisas não acontecem simplesmente na vontade política, na alocação de recurso para se fazer acontecer uma estrada como essa. Mas é lamentável que não se tenha achado, ou pelo menos procurado, uma solução para resolver o problema. Está muito claro de que não será resolvido nas estratégias e no formato ambiental atual. Já se falou, por exemplo, em decreto de emergência, em se estabelecer um modelo jurídico que pudesse enquadrar essa estrada em outro formato, que não um formato normal, porque ela não é normal. Não é normal a gente achar, não é normal achar que um estado como o Amazonas, que através do Amazonas se tem o único acesso para Roraima, por exemplo, não tenha uma alternativa de acesso para a nação que não seja apenas o Rio Madeira, e que quando seca o Rio Madeira, e dependendo dos fenômenos naturais, isola o estado completamente e as pessoas não acharem uma alternativa. Na minha visão, na minha humilde visão, falta de fato uma decisão política, pulso para fazer, principalmente quando essas brechas se abrem de seca de rio demais do Madeira, necessidade de dragagem, por exemplo, do leito para poder você ter um acesso até Porto Velho, ou então o outro acesso nosso obviamente aéreo, né? Entendeu? Mas muito caro, principalmente agora, mais, né? Você vê aí que a passagem aérea triplicou o valor, né? Agora, eu fico imaginando como é que está diminuindo voos aqui para o nosso estado. Sempre, né? Sempre. Então, eu acredito que a solução tenho assim, a ideia de que seja, embora eu também saiba que não seja tão simples, né? O desejo de que façam é grande. Acho até que dá bancada. E eu quero dizer para você que eu concordo com você que as pessoas elas veem esses problemas do Amazonas com muita simplicidade. E não são simples, são muito complexos. Como, por exemplo, Zona Franca de Manaus, BR-319, entendeu? Essa questão intermodal, esse debate sobre o meio ambiente, sobre exploração mineral, sobre alternativa econômica, tudo isso se resolve no voto
e, obviamente, se resolve pós-voto com vontade política. E eu acredito que a BR-319 só tem uma solução: se o governo federal achar uma brecha jurídica de decretar algum tipo de exceção ambiental, para que ele próprio tenha o poder de decisão de dizer vai ser feito e ponto final. Deputado, é importante deixar muito bem claro essa questão da BR-319, porque a população acaba criando um aspecto de dizer os deputados não trabalham para que a BR-319 possa ser asfaltada. Mas, na verdade, tem uma questão da legislação e uma questão jurídica em relação à BR-319 que a população acaba não entendendo e acaba crucificando os políticos aqui do estado do Amazonas, porque a BR-319 não é asfaltada, nunca termina, e quando começa a dizer, essa promessa já é uma promessa de anos e anos e anos. E aí o senhor, agora, deputado, o senhor vem com uma solução dizendo, olha, para terminar a BR-319, e é a primeira pessoa que senta aqui e diz essa solução, ou a gente faz um decreto, ou não vai terminar nunca, porque é uma questão ambiental, aí envolve ali o Ministério Público Federal, e é um debate que se prolonga, se começa, se prolonga, se faz, e etc e tal, e nunca se termina, de fato, a BR-319. Na verdade, Alex, o que você está falando tem todo sentido, mas é bom que a população saiba que o que eu coloquei aqui como alternativa de solução, também ela é discutível, porque imagine você que tudo no Brasil termina na justiça. E até uma decisão dessa pode ser levada à justiça, a sua legitimidade como alternativa real de solução para a Zona Franca, para a BR-319. Agora eu queria falar uma coisa importante, que você me deu a oportunidade. Acho que as pessoas precisam entender direitinho como é que funciona o poder político na nação brasileira. Nós temos 3 poderes. Temos o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. E nos últimos 4 anos está muito claro de que nunca se teve um ativismo judicial tão ativo no Brasil como nesses últimos 3 anos, principalmente nessa área ambiental. E veja você, por exemplo, o porto de Novo Airão estava fechado há 2 anos. O porto foi construído há 12, foi licenciado, o investimento foi feito, a licitação foi correta, a licença ambiental existia, o porto foi entregue para a população, funcionou 10 anos. Depois de 10 anos, o Ministério Público do Meio Ambiente resolveu interditar o porto, dizendo que não tinha sido correto o licenciamento ambiental. 10 anos depois, porque havia uma delegação do governo federal para que o estado do Amazonas licenciasse essas obras e que havia uma discussão se isso era de fato correto ou legítimo ou não. Aqui a mineração artesanal, extrativista, familiar do Rio Madeira, do mesmo jeito. Não sei se vocês sabem, mas essa atividade ela tem autorização da Agência Nacional de Mineração e tinha licenciamento ambiental correto dado pelo IPAAN. O Ministério Público Federal entrou no meio disso, discutindo a legitimidade da delegação. Se era legítimo o governo federal ter delegado, através do IBAMA, para que o IPAAN licenciasse essa pequena atividade econômica chamada extrativismo mineral familiar. Então você perceba que quando você, na área da justiça, você quer criar um problema, você acha uma vírgula e lá entra na justiça com uma ação e, obviamente, que há uma pressão muito grande quando a palavra ambiental entra em qualquer petição no aspecto de investimento ou de atividade econômica na Amazônia como todo, e dá no que nós estamos vivendo aí, o Amazonas com esse decreto que é de fato perigoso para a Zona Franca de Manaus, porque não dizer mortal, e a gente sem nenhuma atividade econômica alternativa.
Deputado, o seu partido, o senhor conseguiu articular o seu partido e ele está muito forte do ponto de vista aí da questão de alternativas de deputados federais, de deputados estaduais, enfim. É um partido muito forte. Eu acho que talvez seja um partido, um dos partidos mais fortes em relação a pré-candidatos a deputados federais e também a deputados estaduais. Como é que é essa articulação política neste momento? A articulação política ela vai muito da credibilidade, né? da legenda, do partido, das pessoas que comandam nacionalmente também, com certeza, né? E não foi fácil nem para os republicanos e nem para qualquer um dos outros 5 partidos, já que acabei de dizer que apenas 6 partidos conseguiram se articular robustamente para concorrer à eleição de deputado federal, organizar partido. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um belo desempenho eleitoral nessa eleição e tenho certeza também que nós temos todos os elementos para ser protagonista no aspecto de todos sabem que são 9 candidatos hoje por partido para deputado federal para ocupar 8 vagas. Acabei de dizer que 6 partidos robustamente se organizaram, então direto já tem 6 vagas ocupadas e apenas 2 sobras. Eu acho que o Republicanos ocupará uma direto e disputará fortemente uma segunda vaga de deputado federal. Deputado, hoje o senhor está alinhado com quem para apoiar para a candidatura majoritária? O nosso partido, Braz, ele tem uma complexidade. Para ele poder ser organizado, eu não tinha, vamos dizer assim, condições de poder para poder articular o partido. E todos sabem que no nosso partido, ecleticamente, nós somos 9 candidatos de diversas matrizes políticas do Estado. Posso até te dizer que a maior parte dos pré-candidatos a deputados federais do nosso partido, que é quem vai decidir essa linha política majoritária no Amazonas da posição do partido, ela é ligada ao atual governo. Então nós fizemos uma opção de organizar o partido, colocar ele numa linha de independência e todos trabalharem, e lá na frente, como você sabe, somente em julho é que se tomará uma decisão de fato em convenção que linha o partido seguirá. Então lá nós vamos tomar uma decisão definitiva. Agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Fique com Deus e muito obrigado mesmo. Esse papo foi muito tranquilo, muito bom, né? Bem esclarecedor. Eu que agradeço e quero desejar todo sucesso à equipe desse complexo, jovem complexo de comunicação, Onda Digital. Parabéns pela belíssima iniciativa e também pelo belíssimo início de atividade. Que Deus, nosso Pai, possa abençoar o Brasil, o Amazonas, Manaus e vocês aqui nesse complexo de comunicação Onda Digital. Muito obrigado.